Em plena expansão da economia, nada mais oportuno do que reduzir a burocracia. Mas a pesquisa Quanto Custa Abrir uma Empresa no Brasil, feita pela Firjan, mostra que, além de difícil, é muito cara a legalização de empresas. Para não perder o ritmo no processo de desenvolvimento, o Estado está trabalhando para desburocratizar e dar agilidade aos processos de abertura e fechamento de empresas. No Rio em Foco de hoje, vamos discutir como facilitar a vida de empresas, empreendedores e daqueles que desejam sair da informalidade. Como facilitar a abertura e a legalização de empresas no Rio de Janeiro? Para responder essa pergunta, convidamos o coordenador do GES Pública no Rio de Janeiro e do programa Qualidade Rio, Luiz Bergamini, a gerente de novos investimentos e infraestrutura da Firjan, Júlia Nicolau Buter, e o superintendente de informática da Junta Comercial do Rio de Janeiro, José Luciano Silva. Mas primeiro, nossa reportagem vai mostrar o que é preciso para abrir uma empresa. Vamos acompanhar. Além da burocracia, é muito caro ser legal no Brasil. O Rio de Janeiro é o 5º estado mais caro do país. Aqui, o empresário tem que desembolsar, no mínimo, R$ 2.811 para ter uma empresa legalizada. Em princípio, para abrir uma empresa, basta ter identidade, CPF, um lugar, né, um nome para essa empresa e alguma coisa para fazer. Mas não é tão simples assim. Dependendo da atividade, do porte do negócio, você tem uma série de variáveis que têm que ser consideradas. Como, por exemplo, regime de tributação mais adequado, local. Nem todos os locais, a prefeitura, por exemplo, autoriza o exercício daquela atividade. Então, supondo que a situação dos sócios é regular, que a situação tributária já foi definida, que o local está aprovado, o que se precisa? O empresário precisa apresentar cópia autenticada, documento de identidade, CPF, se tiver o CPF, documento de identidade basta, né? Comprovante de residência, precisa, obviamente, dizer qual a atividade que ele quer exercer, qual é o capital necessário para aquela empresa, quais os sócios que vão ter poder de gerência ou não, se em conjunto, se separadamente, enfim. Começa a se discutir as cláusulas da sociedade. Então, tendo isso, eu já sou capaz de redigir a certidão de nascimento dessa empresa, que chama-se contrato social. Os sócios assinam, levam para cartório para reconhecimento de firma. Então, eu já tenho uma despesa de cartório. Depois pego, levo a registro na junta. Tenho que pagar a taxa de registro na junta. Hoje, dependendo da atividade, é possível sair da junta comercial com o CNPJ, que é o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas. E também a inscrição estadual. Terminado isso, por enquanto eu não posso funcionar. Quem autoriza uma empresa a funcionar é a prefeitura. Aí, aquela busca prévia que eu fiz, a autoridade local, vou à prefeitura e solicito a minha inscrição municipal simultaneamente ao meu alvará de licença para funcionamento. No Rio de Janeiro, a taxa de alvará hoje custa R$ 506,21. A partir daí é que eu começo a providenciar lá meus documentos fiscais e começo a funcionar. O custo da legalidade é você manter esta empresa dentro da legalidade. Hoje, que uma empresa, em média, gasta de 2.000 a 2.500 horas ano para se manter legal perante as obrigações fiscais que ela está submetida. Nessa pesquisa que foi feita pela Firjan, quais foram os principais entraves que foram encontrados? São vários, na verdade. O primeiro que nós podemos enumerar é a falta de transparência das informações com relação ao processo da abertura de empresa. É muito difícil para o empresário que deseja se legalizar, abrir a sua empresa, saber qual o primeiro órgão que ele deve procurar, quais são os documentos a serem levados, as taxas a serem pagas, enfim, e quanto tempo, na verdade, vai durar esse processo. O empresário, quando ele começa o processo de abertura de empresa, ele não tem ideia de quanto tempo vai demorar, ele não tem esse retorno, né? Toda essa falta de informação e a falta de comunicação, e muitas vezes também a falta de disponibilização dos serviços via internet, se traduz em grande dificuldade para o empresário que deseja se legalizar.
Luciano, quantos processos a junta comercial recebe por dia? Em média, 400 processos a 500. Hoje a junta já conta com um banco de imagem de 33 milhões, totalmente digitalizada e certificada digitalmente, que já faz parte do acervo de 1850 para cá, de toda a documentação. E hoje, quem acessa o sistema da junta já tem acesso também a essas imagens através do GED. Normalmente, 48 horas no máximo, ela já está no sistema, totalmente digitalizada. A gente está falando aqui das dificuldades que existem para abrir empresa e do processo de desburocratização. E a gente precisa também trabalhar as pessoas que estão do outro lado do balcão, que são os funcionários públicos que trabalham dando essas informações, fazendo chegar... É muito importante que os gestores possibilitem aos colaboradores, aos funcionários, que são os detentores do processo, eles que conhecem perfeitamente como desencadear esse processo, que eles sejam estimulados a sugerir medidas para abreviar esses processos. E aí acontece uma coisa muito interessante. Quando a gente vai nas empresas, explica o procedimento, e a nossa secretaria tem um rol de cursos para isso, o colaborador pessimista fala assim, nossa mãe, eu vou diminuir o tempo e aí eu vou perder meu lugar, que não vai ter muita coisa para fazer. E aí o otimista pensa logo, que ótimo, nós estamos na era dos inovadores, vai me sobrar tempo, eu vou investir em mim, eu vou investir na empresa e nós todos vamos crescer. Daí que é muito importante a capacitação, o treinamento dessas pessoas, porque no fundo são eles que vão prestar os serviços para a sociedade fluminense. A junta comercial passou nos últimos anos por um processo de modernização. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Tá, o processo de modernização da junta começou até, vamos ser mais claro, em relação ao concurso que foi realizado, né? Então a gente tem um grupo de 103 concursados que vieram também com boas ideias, e na área de tecnologia, a qual pertenço, né, a junta realmente está fazendo uma virada total da sua condição anterior para a condição atual. Nós estamos justamente virando a junta comercial para a era digital, onde todos os processos, para você ter uma ideia, ainda esse ano nós estaremos disponibilizando um novo sistema de registro empresarial, que é chamado SRC, Sistema de Registro Comercial, no caso. O sistema que o usuário vai fazer todo o processo dele até da sua casa, do seu escritório, da sua empresa. Basta ele ter a certificação digital, um scanner, até a documentação ele vai poder enviar sem precisar ir ao protocolo da junta, para você ver que nós estamos chegando a esse nível. E, paralelamente, nós estamos fazendo um trabalho de implantação do sistema que é o integrador estadual, nós chamamos de REGIM, hoje já com 40 municípios implantados, e essa quantidade de municípios, né, justamente já estão capacitados para facilitar exatamente o trâmite dos processos município, Receita Federal, Fazenda Estadual e Junta Comercial, a integração desses entes. A racionalização do processo de abertura e fechamento das empresas. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. A Juscerj está lançando um novo sistema para facilitar a abertura de uma empresa. É o Registro Mercantil Integrado, REGIM. Como é que funciona o REGIM? O cidadão empresário, o contador, principalmente está muito voltado ao contador, ele, do seu escritório, ele entra no site da Junta Comercial e lá nós temos logo uma tela chamada REGIM, logo uma chamada do REGIM. Então, ele começa a fazer o trabalho dele, que é a viabilidade, mais conhecida como busca prévia, né? Inserindo todas as informações dele, do que ele quer, da empresa que ele quer constituir, que tipo de empresa, as informações de sócio, o tipo da atividade, a tabela CNAE. Então, todos os facilitadores, o nome empresarial, ele faz do seu escritório. Então, através do site.
feito essa etapa da viabilidade, ela tem todo um processo, ela vai primeiramente para a junta comercial analisar se o nome com a atividade e o KNAI estão corretos, de acordo com a legislação. Então, a partir daí, ele já tem a posição da junta, o deferimento. Quando a junta defere, já encaminha diretamente para a prefeitura. E dentro de cada prefeitura tem a regra de negócio do município, onde as áreas vão participar da aprovação ou não daquela viabilidade. A gente está falando então aí da integração, né? Que foi justamente o que a Júlia tinha colocado na necessidade disso acontecer. Isso, exatamente, essa necessidade. Então, a gente está integrando nesse momento a prefeitura com seus entes, tipo a Vigilância Sanitária Municipal, Meio Ambiente Municipal, que a maioria é baixo risco, né? Alto risco fica para a área estadual. Quantos municípios já estão integrados nesse São 40 na data de hoje. E eu queria só destacar que essa iniciativa da Junta Comercial Regim, ela colabora positivamente para a desburocratização da legalização de empresas. E, inclusive, está fortemente alinhada com uma recomendação do nosso estudo, que é justamente reduzir o número de dias, reduzir a dificuldade do processo, desburocratizar através da integração dos órgãos. E, principalmente, desburocratizar utilizando o meio eletrônico, que é uma tendência mundial cada vez mais, hoje em dia, fortemente, eliminar a necessidade do comparecimento presencial aos órgãos e fazer tudo eletronicamente. Então, o regime, ao permitir que o empresário ou o contador que auxilia o empresário entre no sistema da junta, realize a busca prévia, faça uma pesquisa do nome empresarial com relação à atividade desejada, e daí por diante a junta comercial dê encaminhamento a todos os outros órgãos necessários, facilita muito. E só para também complementar, essa iniciativa é de sucesso comprovado em diversos países do mundo. O Banco Mundial, que é uma instituição renomada, todos conhecem, faz estudos de casos em diversos países que implantaram, que se chama One Stop Shop. O One Stop Shop é justamente você conseguir comprar em um único lugar, ou seja, você ter acesso a todos os serviços em um único órgão. E a centralização na junta comercial, adotando o meio eletrônico, colabora fortemente para isso. Existem evidências de diversos países. Por exemplo, Canadá se abre em um dia uma empresa, Portugal em até 37 minutos. Né? Então, assim... E aqui é quanto tempo? Aqui o tempo, segundo o Banco Mundial, o relatório dele, é em média 152 dias. Mas essa avaliação é feita apenas com base em São Paulo e eles considerando apenas num determinado tipo de empresa. Mas o regime vem aí para colaborar fortemente com isso e a expectativa da junta, conforme o Luciano comentou, é que se abrem até 2 dias uma empresa. Então, sem dúvida, um grande avanço. Isso aí é a maior demonstração da importância da simplificação de processos. Quer dizer, cada organização analisar os seus processos, verificar o que pode ser reduzido, para quê? Para que o cidadão seja melhor atendido com uma qualidade superior. E aí o funcionário deixa de ser a pessoa que pega o papel de um lado e vai para o outro e passa a ser o gestor desse processo. Né? Exatamente. Então verifica o avanço disso. No passado, se abria uma empresa em 180, 150 dias. A nossa Justerja já era reduzido para 15, 30 e agora vai ser reduzido para 48. Em relação à explicação que eu estava dando sobre a viabilidade, né? Ele concluindo essa viabilidade, o contador, o cidadão, o empresário, ele emite, né, um relatório, né, que tem um número de protocolo. E ali tem a relação de todos os documentos que ele tem que apresentar. Então ele junta toda aquela documentação e leva a junta a uma delegacia da junta e da entrada. A partir dali ele acompanha o processo via web e recebe também as informações do trâmite do processo através de e-mails, desde que ele queira, né? E com detalhe, a junta está fazendo um estudo, aí é importante até em cima do que é o estudo da Firjan, né, do custo, né? A junta está fazendo um estudo e vai lançar em janeiro de 2011 uma redução de custo de todas as taxas para quem utilizar o sistema eletrônico para fazer todos os atos de junta comercial. Essa questão do Justerja nos municípios, como é que tem sido essa integração? O senhor falou que já tem 40 municípios atuando em conjunto, mas o interesse dos demais, porque a gente tem 92, quer dizer, tem aí um trabalho grande pela frente. Tem um trabalho grande pela frente. Nós começamos a primeira implantação no dia 22 de março, agora de 2010, né?
E já implantamos maiores municípios, o Rio de Janeiro, inclusive, não está, mas já estamos com a programação para 15 de setembro, espero que aconteça no dia 15, né? Que o Rio de Janeiro, inclusive, o município, representa 50% de todo o movimento da junta comercial, então vai ser um grande ganho a nível de atendimento à população, as facilidades. Nós temos também a Baixada quase toda já implantada. Eu digo que o Médio Paraíba, 95% do Médio Paraíba já está implantado. Serrana, nós estamos implantando agora. E região dos lagos também, nós temos já Macaé, Cabo Frio, Araruama. Já. A gente falou da questão dos municípios, mas tem outro ponto que é a conversa entre as instituições. Como é que isso tem ocorrido? Na medida que você informatiza o processo, essa conversa se torna mais fácil? Se torna mais fácil, principalmente a nível de prefeitura. A gente observa nesse trabalho em 40 municípios, né, que internamente a gente está fazendo também a integração das áreas. Isso aí é muito importante, é muito bom. E a integração também do município com os outros entes, tipo Receita Federal. Tem a parte federal também. A parte federal, tem a parte estadual, que é a Fazenda, com relação à inscrição estadual, e a Junta Comercial. E eu tenho um exemplo muito importante em relação a isso, que nós tivemos um grande município da Baixada, em que nós levamos a base básica, né, daquele município e apresentamos o município. Eles acharam assim um número muito grande de informações e resolveram fazer no entorno da prefeitura um censo, um levantamento de tudo que existia ali para confrontar aquelas informações que nós estávamos passando. Só que eles depararam que 58 empresas no entorno da prefeitura tinha CNPJ da Receita, né, claro, a inscrição estadual, quando de mercantil, o NIRI, né, que é o primeiro passo, né, da junta comercial, mas não tinha um registro sequer na prefeitura. 58 empresas. Então, o REGIM, ele vai ajudar também a prefeitura a ter um cadastro mais atualizado. Ou seja, hoje acontece, isso aí acabei de citar essa prefeitura, o empresário, ele pega o NIRI da junta comercial, pega o CNPJ da Receita, a inscrição estadual da Fazenda e se estabelece no município. Se não tiver uma fiscalização do município para tomar conta desse novo empreendimento na área, ele vai ficar ali, de repente, até sem alvará. E o regime não permite, por quê? Se ele fizer na junta, automaticamente, todos os entes já estão recebendo a informação. A gente vai falar, então, sobre informalidade no próximo bloco. Não sai daí. Rio em Foco, que política e economia caminham juntas. O alto custo dos impostos impede que milhares de pequenas e microempresas se formalizem. Como é que a gente faz para tirá-las da informalidade? Eu acho que o regime já é um grande passo para isso, até de acordo com o que eu falei, em que você tem toda a facilidade de abrir uma empresa envolvendo todos os entes e, como eu falei, a partir de janeiro de 2011, com redução de valores nas taxas. A gente abre a porta para... A gente está abrindo as portas. Nós temos também aí o MEI, né, o microempreendedor individual, que nós tivemos, o Rio de Janeiro é o segundo maior estado em procura, né? E que também é outro caminho. Só que o MEI não existe taxa, não existe cobrança, né? E nós percebemos que muitos saíram da informalidade e hoje já estão pedindo alteração dentro da junta comercial, mudando de microempreendedor individual para ME ou EPP. A questão da redução dos custos, das taxas, realmente é muito importante. No nosso estudo, quando nós comparamos o custo médio de abertura no Brasil, por exemplo, R$ 2.038, se nós compararmos com nossos competidores diretos, pegando o grupo do BRIC, se compararmos com Rússia, Índia e China, o custo médio nesses outros 3 países é R$ 672.
E nós fizemos uma avaliação aqui, qual é o custo da nossa ineficiência aqui no Brasil, né? Nós fizemos um levantamento que o gasto total com a abertura de empresas no país, considerando o nosso custo de R$ 2.038, é em torno de 430 milhões de reais. Se nós tivéssemos um custo médio de R$ 672, esse número cairia para 164 milhões, ou seja, 266 milhões de reais representa o nosso custo de ineficiência, a nossa oportunidade, na verdade, de ganho, na verdade, de deixar de ter um gasto adicional se nós reduzirmos as nossas taxas de abertura, né? E aí realmente a esperança é, na verdade, que com o regime, toda a integração do processo, reduz as taxas, principalmente para o micro e pequeno empresário. Para ele, quando nós falamos em R$ 2.038, para um grande empresário pode não ser um grande custo. Para o microempresário, esse custo é muito alto. Então, sabendo mesmo que o custo para micro e pequeno empresa seja um pouco menor, em torno de 50% menor, ele ainda é muito alto e isso colabora para a informalidade. E deixa eu aproveitar a oportunidade, como se falou em micro e pequeno empresário, para citar um projeto importantíssimo que nós temos aqui no Rio de Janeiro, que é levar para as micro e pequenas empresas metodologia de gestão para ela poder crescer, para ela poder dar melhores resultados. Então, isso é uma parceria importante do governo do Estado, com o SEBRAE, com a FIRJAN, com a Gerdau. Então, nós estimulamos as empresas, micro e pequenas empresas, a participarem do micro e pequeno empresário. É um programa que tem no Rio de Janeiro e também tem em outros 26 estados, em que essas micro e pequenas empresas fazem um diagnóstico da sua gestão. E elas recebem uma consultoria gratuita, e mostrando onde elas estão boas e onde elas podem melhorar. Com isso, elas elaboram um plano de melhoria e vão embora. Então, o nosso objetivo é principalmente incentivar que essas micro e pequenas empresas cresçam, continuando a gerar empregos, que aumentem os resultados e, logicamente, também aumentem a sua arrecadação dos impostos para o Estado. Qual é o nome desse projeto e como é que as pessoas fazem para acessá-lo? Boa pergunta. Então, o nome do projeto é MPE Brasil, Micro Pequena Empresa Brasil. Como acessar? Entre no site www.mpsebrae.gov.br. Essa questão da informação, né? Quando as pessoas sabem como fazer, facilita esse processo. Agora, voltando à questão do custo, né? A Junta também está fazendo outro trabalho que visa exatamente, a gente está em estudo junto com a Procuradoria Regional da Junta, tirar um custo que hoje, no estudo da FIRJAN, corresponde a 30% do custo de abertura, ou seja, o custo da assinatura da presença do advogado. A FIRJAN já fez um mapa da informalidade no Rio? Dados recentes publicados nos informam que a economia informal chega a representar quase 60% da economia de todo o país, né? E quando nós falamos de informalidade, falamos de empresários que poderiam ser microempreendedores individuais ou até microempresários dependendo da escala do volume do seu negócio, né? Esse custo é reduzido para ele na hora de abrir, mas ele depois dá retorno ao Estado a partir desse e ele tem acesso à Previdência Social também, na medida em que ele se legaliza, ele tem acesso à Previdência Social. Também é segurança para ele e segurança para o Estado, né, para os dois lados. O mais importante também, que ele saindo da informalidade, ele passa a poder ampliar os seus negócios, ele passa também a empregar, colocar mais pessoas no mercado de trabalho, porque é isso que está acontecendo no Rio de Janeiro. Nosso universo de 2010 a 2013, nós vamos receber aqui 193 bilhões de reais. Isso é um maior investimento que já foi feito na história contemporânea do Brasil. Não estou falando nem do Rio, contemporâneo do Brasil. Em consequência, as coisas vão melhorar bastante. O nível de emprego vai melhorar. E também tem o seguinte, as empresas melhorando, o nível de crescimento aumenta, as pessoas vão demandar melhores serviços. Então, as organizações públicas, principalmente as organizações públicas, vão ter que estar preparadas para atender a esta demanda. E como isso está sendo feito hoje no Rio de Janeiro? Muito boa pergunta, que é o seguinte.
através do Fórum de Desenvolvimento aqui da nossa ALERJ, e já existe um projeto de lei em tramitação, conduzido por 5 deputados das comissões importantes, e esse projeto de lei vai disciplinar justamente a simplificação de atendimento, ela vai ratificar a importância da dispensa do reconhecimento de firma e, acima de tudo, ela vai instituir a carta de serviço. O que é a carta de serviço? Antecipei sua pergunta. Não, pode continuar. A carta de serviço é um importante instrumento que a organização mostra o que ela presta, como ela vai prestar o serviço ao cidadão, de forma que o cidadão, então, ele vai ter a informação de tudo que ele tem direito. Então, como se cada instituição dissesse para o cidadão o que ela tem obrigação de fazer, como ela vai fazer, quanto tempo isso vai durar. Mais ou menos exatamente. Isso é um projeto importante. Aliás, no âmbito federal já existe um decreto, que é o 6932, de agosto de 2009. Aqui no Rio de Janeiro, nós estamos caminhando aceleradamente para isso. Então, você verifica, Geisa, que esse trabalho é muito importante. Sempre o Estado com o cuidado de permitir a que o cidadão tenha a informação e ele receba um serviço que ele é importante nesse processo. Como isso está em nível federal, né? Em nível federal, tem vários estados, várias organizações que já implementaram essa carta de serviço. Quais? Mas eu gostaria de dizer aqui no Rio de Janeiro, que nós temos aqui exemplo concreto, como a Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil. Nós temos o nosso Hemorrio, Hemocentro Hemorrio, nós temos também a Anvisa, a ANP, nós temos a Fiocruz, nós temos essas organizações que já estão mostrando ao cidadão o que elas têm de serviço e como obter. Mas tem uma coisinha muito interessante, que todo esse processo que está sendo conduzido pelo Fórum de Desenvolvimento aqui do Rio de Janeiro, ele está sendo conduzido com uma parceria estratégica envolvendo a nossa Firjan, o nosso Sebrae, o CRC, também a Caixa, que é excelente parceira. Então essas grandes organizações estão nos ajudando e juntos nós vamos levando esse conhecimento para a sociedade. Além da Anvisa, o Ministério da Fazenda, todos os órgãos veiculados ao Ministério da Fazenda já têm a Carta de Serviço ao Cidadão. E é interessante ver como a disponibilização das informações torna claro o processo. Na Receita, por exemplo, está lá muito claro. É possível obter um CNPJ em até 5 dias. Está escrito, então o empresário ele consegue se programar para saber que em até 5 dias ele obtém o CNPJ dele, né? Isso é muito importante. No próximo bloco, desburocratizar para crescer. A gente volta já. Rio em Foco, que política e economia caminham juntas. A Firjan fez a pesquisa e abriu a discussão com especialistas nacionais e internacionais para encaminhar sugestões aos candidatos. Júlia, que sugestões foram encaminhadas aos candidatos pela Firjan? No momento, a Firjan está elaborando um documento para encaminhar propostas aos candidatos à presidência e, na verdade, são várias propostas, não apenas de desburocratização. Uma, inclusive, que seria encaminhada, mas que já está em tramitação, é a do próprio projeto de lei, né? Enfim, para regulamentar, né, trazer para o Estado do Rio de Janeiro o decreto 6932, né? E, enfim, na verdade, tem N outras propostas a serem discutidas, como, por exemplo, a transposição do regime para nível nacional, para que todos os estados, para que o governo federal se envolva na promoção da integração em todos os estados, na verdade, já que isso, inclusive, faz parte de um programa maior que é a Rede Sim, que é um programa federal que começou lá em 2007, que prega justamente, que está inserido no GES Pública, né, e que prega a integração entre os órgãos, maior comunicação.
Então, são propostas alinhadas, na verdade, à facilitação do processo de abertura, desburocratização e ao acesso à informação. Essa questão de juntar vários órgãos no mesmo espaço, né, o que pode ser feito via portal ou fisicamente, já tem algumas iniciativas, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, né, do Rio Poupa Tempo. Esse tipo de projeto está inserido nesse documento? Inicialmente, quando nós falamos de integração, a integração física, por exemplo, proporcionada pelo Rio Poupa Tempo, né, ela é uma boa iniciativa, mas a integração eletrônica, ela é muito melhor. E no caso específico do Rio Poupa Tempo e de outras unidades em outros estados, elas acabam atendendo muito mais ao cidadão do que ao empresário. Os serviços ali oferecidos, eles não contemplam tanto as necessidades dos empresários. O Regim, por exemplo, não. O Regim é diretamente voltado para o empresariado. Então, na nossa gestão não está contemplada a criação de um espaço físico para reunir todos os órgãos. Que nós entendemos que, na verdade, reunir todos os órgãos no mesmo espaço não significa desburocratizar. Se o empresário tiver que ir, vamos supor, se cada órgão for uma banca, na verdade, num espaço, se ele tiver que ir a esperar aguardar aquele processo, daí 2 dias voltar e na outra banca, não adianta. Isso não desburocratiza e não facilita. Então... É exatamente o trabalho do Regim, né? Que ele não permite, né, que a pessoa fique indo a todos os locais. Exato. Ele, do seu escritório, ele faz todo o processo. E como eu falei, né, a partir do final desse ano, o empresário, o contador, ele já vai poder fazer o processo do seu escritório, fazendo através de certificação digital. A gente está falando aqui de 2 coisas importantes, né? Da questão da integração, da informatização desse processo, de dar velocidade via internet, e também de como a gente está tratando o funcionário que está ali na frente, no balcão, que tem que dar informação e que ele pode ser, então, um gestor, um facilitador de todo esse processo. Como o GES Pública atua nessa troca de informações, nessa constituição de um modelo de carta de serviço? Como tem sido a atuação do GES Pública? O GES Pública tem um conjunto de cursos, um conjunto de instrumentos, de ferramentas que possibilitam a capacitação dessas pessoas. E essas ferramentas são muito importantes porque elas, além de dotarem essas pessoas de conhecimento, elas também fazem com que as organizações acelerem seus processos. As organizações deem melhores resultados e, em consequência, o serviço ofertado ele passa a ser numa escala bem maior. Até porque a carta de serviço ela tem como finalidade precípua garantir o direito ao cidadão desses serviços de acordo com suas necessidades. Isso que é muito importante, porque no fundo também consideramos fantástico esse conceito que o cidadão deve ser distinto, não como um mero pessoa que recebe um serviço. Ele tem que ser distinguido como detentor dos direitos. Então isso é muito importante, o cidadão tem direito. E como tal, nós, servidores públicos, temos que dar o melhor de nós. E através dessa capacitação, a gente fica mais senhor do processo. Como é feito isso no dia a dia? Quer dizer, como é possível acessar essa capacitação, acessar esse menu de cursos e fazer isso dentro da própria empresa, né? Estou falando de empresas públicas. Não só as empresas públicas, como as privadas, através do Programa Qualidade Rio e através do GES Pública, elas podem acessar esse menu de cursos como pelo lado federal no site do GES Pública, www.gespublica.gov.br. No âmbito estadual, no site da Secretaria de Desenvolvimento, www.mbc.org.br/mbc/Rio de Janeiro. Então você tem ali acesso a todas as facilidades do programa do Estado, Programa Qualidade Rio, que eu ouso dizer uma coisa para vocês, que muita gente não sabe. O Rio de Janeiro, hoje, ele é o segundo
maior estado do Brasil em PIB, certo? Também o programa Qualidade Rio, entre os 22 programas estaduais de qualidade, produtividade e competitividade, é o segundo programa melhor e mais maduro. O nosso benchmark é o Rio Grande do Sul, que a gente tem que reconhecer os grandes parceiros. Mas o Rio de Janeiro tem um programa estadual do mesmo nível que o Estado desempenha. Como a Firjan, por exemplo, atua e participa e utiliza esse serviço? Tem essa integração do Qualidade Rio para as empresas? Conselho. Posso ajudar? Pode. Existe uma integração perfeita, porque o programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem assento em vários conselhos da Firjan. Inclusive tem um conselho de gestão estratégica para a competitividade, um pouquinho de marketing para nosso site. Esse site da Firjan, o Conselho de Competitividade, brilhantemente gerenciado, liderado pela Ângela Costa, que é vice-presidente, é o segundo site mais acessado. Por quê? Através desse site é que nós levamos para os empresários, para os microempresários, todo esse rol de conhecimentos. Porque, mais do que nunca, é importante que esses empresários entendam que eles têm que se fortalecer, se tornar mais competitivo, mais produtivo, principalmente no sentido de eles crescerem. E também, além de crescerem, eles se manterem no mercado. Queria fechar falando qual é o papel do governo, da empresa e da sociedade nessa questão da desburocratização. Na medida que o cidadão está entendendo como é que ele pode acessar os serviços, quanto tempo ele tem o dever de esperar e a partir de quanto tempo ele tem o direito de ir lá fazer, você acaba queimando também aquela coisa... Criar dificuldade para vender facilidade, né? E em relação até facilitar a vida do cidadão, né, a Junta já lançou, tem 2 meses, a certidão online, que é o maior, acho que um dos maiores procuras da Junta Comercial nas suas delegacias, nos protocolos aqui da Rio Branco, dos Poupa-Tempo, do Rio Simples e da 7 de setembro, pela certidão, né? E levava um tempo, a pessoa tinha que se deslocar, hoje não. Hoje a pessoa entra da sua casa, do seu e-mail, da sua internet e solicita toda a certidão simplificada de inteiro teor. A inteiro teor, inclusive, vem com a imagem de toda a documentação, dependendo dos atos que a pessoa vai pedir, entendeu? Aquelas imagens que eu citei digitalizadas. Então, a facilidade, porque ela pede hoje, amanhã ela já pode imprimir na sua residência, no seu escritório. Então, isso já facilita. Nós estamos tirando, eu acredito que só com a certidão, uma faixa de 300 pessoas dia do protocolo da Rio Branco 10. É um facilitador. Bom, com base em tudo que nós discutimos aqui, né, do lado do governo, né, como facilitador para desburocratizar a vida do cidadão, eu acho que iniciativas como a Carta de Serviço ao Cidadão e o próprio decreto em si federal, que virá para o Estado do Rio de Janeiro, se Deus quiser, eles, na verdade, colaboram para que, uma vez que esteja, na verdade, claro, as regras estão claras do processo, fica claro qual é o papel do servidor público, qual é o papel do cidadão, que tipo de serviço deve ser prestado. É uma cultura interessante a ser implantada no serviço público de que o servidor está prestando um serviço, ele não está fazendo um favor. E esse decreto, na verdade, essa lei deixa muito claro isso. Então, do papel do lado do servidor, como o Bergamini falou, é atender adequadamente, ter a consciência de que está prestando um serviço e prestá-lo da melhor forma possível. Do lado do cidadão, empresário, pessoa física ou jurídica, o seu dever é buscar a informação, uma vez que ela está acessível, seja por internet ou em local físico, né? Uma vez tendo essa informação, justamente reconhecer qual é o seu papel e buscar os seus direitos ativamente. Nesse sentido, a Firjan atua constantemente no sentido de garantir os interesses dos empresários, do Estado, do desenvolvimento econômico do Estado. Então, cada um, na verdade, uma vez sabendo o seu papel, é saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres e na verdade, atuar de acordo com o que rege o processo, né? O desafio não é fácil, não, né? Uma mudança de cultura, acho que às vezes é muito mais complicado do que uma mudança na lei, né? Mas essa mudança de cultura é importante, porque cada vez mais
nós temos a obrigação de prestar serviço, mas esse momento mágico que o nosso Estado está vivenciando, esse momento mágico vai nos possibilitar a crescer o nosso Estado. Mas o principal destaque, Geisa, sabe qual é? É que a união do Executivo com o Legislativo, essa união que também existe no âmbito federal, estadual e municipal, isso está fazendo com que as coisas vão melhorando muito no nosso Estado. E no fundo, o que a gente deseja? Que as pessoas tenham prazer de trabalhar. Porque quando o trabalho é um prazer, a vida é uma alegria. Mas quando o trabalho é um dever, a vida é o quê? É uma escravidão. Então nós temos que produzir com alegria. Obrigada, Luciano. Obrigada, Júlia. Obrigada, Bergamini. Obrigada a você que nos acompanhou. O Rio em Foco é um programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.